Fala pessoal, boa noite. Conforme nós combinamos, vamos falar. Hoje fazer uma revisão compacto aí de direito constitucional, beleza? Ontem falamos de direito tributário, hoje só para dar um resumão aí, beleza? Vamos falar do que? Bem compacto. Presidente da República, as atribuições, mais compacto ainda, sucessão e a responsabilidade do Presidente da República. Aí na responsabilidade eu explico um pouco melhor, tá bom? Vamos lá. Então, Poder Executivo. O Poder Executivo, a gente tem que lembrar da seguinte forma, que eu acho mais fácil de trazer, tem muita gente que não teve no direito administrativo, que é lembrar do que Poder Executivo é o poder central, é a chamada administração pública direta, né? Administração pública direta. Que significa o que pra gente? Como nós estamos trabalhando, obviamente, no meu Poder Executivo, o foco nosso aqui é o âmbito federal, quer dizer, quem manda na máquina administrativa estatal federal é a Presidência da República. Tá? Não é o presidente, já chegou lá. Então, o Poder Executivo Federal, o núcleo, o ponto central dele, é comandado sempre pela Presidência da República, que é uma instituição, não é uma pessoa. Tá? Pessoas não comandam instituições, você vai já ver daqui a pouco já isso. Quem comanda é um cargo, quem está ocupando o cargo. Então vamos lá, o chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo Federal, a gente já sabe, é o PR, né, o Presidente da República, Presidente da República. Só que assim, o Presidente da República não é que ele governa, ele manda na máquina administrativa federal. Quem comanda a máquina administrativa federal é a Presidência. E quem comanda a Presidência é o Presidente da República. Tem uma sequência aqui para seguir, ó. Presidente, uma pessoa ocupa o cargo de presidente, que manda na presidência, que a presidência comanda a máquina administrativa federal. Tá? Isso está bem claro no artigo 76 do CTN. 76 da CF, 76, tá? Da CF. Tá? Então, quem comanda a máquina administrativa federal é a Presidência da República, que é ocupada pelo presidente da República. Tá certo? Então vamos lá. O Presidente da República, entre outros requisitos, só para eu te comparar, que eu vou falar um pouco de ministro de Estado, né? O Presidente da República, lembrando que no Brasil, como está no sistema presidencialista, né, presidencialismo, tem dupla função, né, dupla função. Então quem ocupa, tem dupla função quem ocupa definitivamente o cargo, tá? Vou ficar mais claro. Então o Presidente da República no Brasil, essa chefia, ele chefia o chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado e chefe de governo. Por que eu falei que ocupa de forma definitiva? O Bolsonaro agora vai viajar lá na ONU, falar discurso, aquela loucura toda. Ele vai sair, o Mourão fica. O Mourão ele fica no cargo do quê? Ele vai ter qual chefia? Chefe de governo. O Presidente da República está lá fora representando como chefe de Estado. Perceba, quem ficou aqui não está ocupando o cargo de chefe de Estado. Ou seja, só quem está no cargo de forma definitiva, nunca transitória, nunca temporária, é que tem a dupla função de chefe de Estado e chefe de governo. Beleza? Chefe de Estado e chefe de governo. Então, também para não ficar no ar, chefe de Estado, a função básica dele são relações diplomáticas, né? Relações internacionais, assinar tratado internacional, meter o dedão aqui, assinar um tratado lá fora, representar o Brasil fora. Ok? E chefe de governo não é representação, é o comando efetivo da máquina estatal interna. Então quem comanda a máquina estatal interna manda na presidência, lembra a sequência? É o chefe de governo, que no caso está na figura abstrata do Presidente da República, ou quem estiver ocupando de forma transitória, não vamos esquecer. Está muito quente. Beleza? Então, fechou essa parte de presidente. Então, o presidente manda na máquina administrativa. E vamos lembrar que presidente, a eleição é uma eleição majoritária, né? 4 anos, permitindo uma única reeleição por um único período idêntico, né? Então, ganho para 4 anos, posso mais 4 anos, tá? E lembra da idade mínima para ser presidente. Presidente da República, a idade mínima é sempre 35 anos. A idade mínima para presidente da República é 35 anos. Fechou? Então, eleição majoritária, 4 e 4, idade mínima sempre 35 anos. E é 35 anos, não de idade, quando ele ganhou a eleição, como ele se inscreveu não sei aonde, é 35 anos na data da posse.
tá? A regra é data da posse. No momento que ele entrou em posse, vamos lá, o cara tem 34 anos, sei lá quantos meses, sei lá, dias, ele vai fazer aniversário justamente dia 1º do 1. Preencheu a regra, porque no dia 1º do 1, quando ele vai tomar posse, é quando ele realmente preencheu todos os requisitos para o cargo, tá tudo certo. Então os requisitos têm que ser preenchidos na data da posse. Continuando, lembrando também que o presidente, a eleição é majoritária, como eu falei agora há pouco, né? Ganha quem tiver mais votos válidos. Voto válido é aquele voto que eu vou deletar já ao lado os brancos e nulos, né? E ganha quem tiver 50%, acho que é meio estranho falar, mas 50% mais um do eleitorado. Não atingir isso, segundo turno, aí ganha quem tiver mais. Perfeito? Maravilha. Então vamos continuar. Deixa eu ver a sequência aqui. Passando essa figura, essa ideia, esse compacto que a gente falou do presidente, tem que lembrar dos ministros. O próprio artigo 76, que eu falei agora, ele fala dos ministros de Estado. Ministros de Estado. Ministros de Estado são quem? Ministros são auxiliares do presidente da República. E eu gosto de trazer direito administrativo também para explicar, para ficar mais fácil. Por quê? O presidente da República é o núcleo central, né? O núcleo central. A chefia, os ministros de Estado, eles trabalham com a configuração da desconcentração. Olha aqui, ó. Eu estou criando eles assim, ó, os ministérios. Eu estou desconcentrando o poder e não descentralizando. Descentralização, subordinação, hierarquia, um monte de coisa. Eu estou desconcentrando, tanto que a própria Constituição fala no 76. Eles são auxiliares do presidente da República. Então o ministro de Estado é sempre auxiliar do presidente da República. Tá? Não é adiantando, mas pegando algumas atribuições do presidente da República, lá no artigo 84.1, já inaugura, o próprio dispositivo fala ali pra gente que quem pode nomear, exonerar livremente ministro de Estado é sempre o presidente da República. Ok? Então vamos lá. E quem é que pode ser ministro de Estado? Qualquer doido pode ser ministro de Estado, qualquer um pode ser ministro de Estado. Tá? A regra básica são duas, que eu acho que é importante não esquecer. A primeira regra é a idade mínima de 21 anos. Da mesma forma, na data que ele for tomar posse. Ah, tem 20 anos, vai fazer daqui um mês. Se eu tomar posse daqui um mês. Então é com 21 anos. Presidente, 35. Ministro de Estado, 21 aninhos. 20 aninhos, ao sair da fraldinha já pode ser ministro de Estado. Beleza? Continuando. Isso aqui tem uma regrinha, que eu falei que eram duas, né? Primeira de 21 anos e a segunda, para não esquecer, de ministro da Defesa. O ministro da Defesa tem uma característica diferente. O ministro da Defesa. O ministro da Defesa, queridos, ele precisa ser brasileiro nato. O ministro da Defesa. O restante, poxa, não fala nada. Não tem nenhuma regrinha quanto a isso. O ministro da Defesa tem que ser brasileiro, sempre brasileiro, nato. Assim no território nacional. Beleza? Vamos continuar. O próximo item, lembra que ele está enxugando o máximo aqui para tentar dar uma força, esse resumão desses 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, né? Passando o presidente, agora falamos do ministro de Estado, né? Ministro de Estado, né? E vamos para a atribuição de presidente da República. A atribuição do presidente da República está no artigo 84 da Constituição, esse, querendo ou não, leitura seca. Questionado em prova é texto de lei, né? Texto de Constituição. Tem que saber de praticamente ponto a ponto, ou pelo menos entender a essência dele. Tá? Dá para a gente tentar fazer uma ideia. Linkando ao ministro de Estado a atribuição de presidente da República, é só lembrar que eu já vou fazer esse link como como que eu posso criar ministério? Como eu vou criar ministério? O ministério é criado por lei ou por medida provisória? Por lei ou por medida provisória? Mas por quê? O presidente isoladamente pode nomear o ocupante, mas não pode criar estrutura administrativa. Por que o presidente não pode criar estrutura administrativa? Criar estrutura administrativa, que é o próprio ministério, gera gasto. Se eu estou gerando gasto, inevitavelmente você está o quê? Opa, você tem que ter receita, despesa, receita. Então a gente dá um pulinho aqui para a gente cair no impeachment aí. Então a chave é sempre o quê? Vai criar despesa, lei, tanto que o próprio artigo 84 deixa bem claro isso pra gente, ok? Então vamos lá, criar ministério,
não sei o nome, Ministério do... sei lá, qualquer merda, qualquer Ministério X, tem que ser através sempre de lei ou medida provisória, tá? Para poder fazer realocamento ou distribuição de receita. Aqui no despesa tem que ter receita, ok? E as atribuições do presidente estão todas já focando no artigo 84 da Constituição. Assim, um monte de coisa pode cair do que é questionado no OAB, até nas minhas provas, do artigo 84. Mas o ponto eu acho fácil lembrar é o seguinte: ministro é livre nomeação e exoneração do presidente. Presidente não pode extinguir função nem cargo público. Presta atenção, presidente via decreto não pode extinguir função nem cargo público, salvo se eu tiver em vacância. Como assim vacância? O cargo está vazio, o cargo não existe, perdão, o cargo existe, a função existe, mas não tem ocupante. O negócio sumiu ali. Cargo administrativo 2, do 3, sei lá, qualquer meleca aí. Aí eu posso. Se ele está ocupado, se tem uma destinação, a pessoa tá de férias, vai voltando, não posso mexer no cargo. Perfeito? Presidente não pode criar cargo, olha como eu vou falar. Extinguir cargo. Criar ele não pode porque ele está criando despesa. Lembra disso, está criando despesa. Mas ele também pode extinguir cargo em vacância. Vacância é um vácuo, vazio. O negócio está vazio, não tem nada lá. Tá? É um completo vazio, aí tudo bem. Tá? Lembra que o presidente da República, ele, no Brasil, a Constituição ela não é bem presidencialista, né? Presidencialista, ela é muito parlamentar. É tudo focado, é tudo jogado na mão do parlamento. Então, algumas atribuições que a gente vai ler no artigo 84, se for ler, você vai ler que o presidente vai fazer, mas o pai tem que pedir a bênção lá no Congresso Nacional e boa parte das vezes para o Senado Federal. Ministro do STF, ministro do STJ, nomear Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, Presidente do Banco Central. Ó, Presidente do Banco Central, é o único. Presidente do Banco Central. Opa, essas pessoas aqui tem que fazer o quê? É livre nomeação do presidente, mas não vai ocupar no cargo só porque ele escolheu. Vamos lá. Quero colocar o Moro ministro da Justiça. Nomeia, acabou, já era. Ficou lá, sentou a bunda, tá tudo certo. Agora, eu quero nomear sei lá o nome do procurador, Aras, acho que é esse que foi nomeado pelo Bolsonaro. Ué, é livre nomeação dele, mas só ocupa cargo se passar pela sabatina lá do Senado e posteriormente aprovado no plenário. Lembra? Meu, o que me interessa é plenário, né? O que o plenário falar é o que manda. O que a sabatina for... Meu, meleca nenhuma. O que me interessa é o plenário. O que o plenário falar que manda. Porque o próprio texto constitucional fala muito de plenário. Então, a ordem é plenário e Senado. Ok? Então, volto. Pedi perder o foco. O presidente da República, todas as atribuições, todas não, assim, a massa das atribuições estão no artigo 84. Estão todas lá no artigo 84, beleza? Maioria, tá? Estão todas lá. É o que a gente interessa. Lembra que o presidente praticamente não faz nada sozinho, né? As atribuições que estão lá são atribuições, assim, que ele pensa assim, qual função que ele precisa fazer que não precisa de auxílio de ninguém? Ninguém precisa participar, está no 84. Por exemplo, veto, promulgação, ordem de publicação, é dele. Outro ponto, medida provisória. Olha a diferença, medida provisória não precisa do Congresso, eu preciso do Congresso para poder validá-la depois, artigo 62 da CF. Medida provisória, o artigo caput 62 fala, presidente da República que baixa. Eu queria medida provisória, acabou. Então, competência do presidente, beleza? Então, 84, não dá para lixar inteiro, meu cunhado, porque ele ia ficar até amanhã, né? Mas lembra que o presidente da República tem algumas atribuições, as principais funções funcionais estão no artigo 84. Para a gente quase finalizar as atribuições, lembra que é por acaso o presidente da República ele não é chefe das Forças Armadas. A Constituição fala, ele é chefe supremo. Ele coloca o presidente num pedestal muito lá em cima, muito, tá bem lá em cima, tá? Então o negócio não é meramente chefe, não é chefe administrativo, é chefe supremo, tá acima do negócio, tá bom? Então lembra, o 84 ele dá atribuições do presidente, o presidente pode fazer, uma situação ou outra, são raras, ele pode delegar, transferir, tanto que a competência lá em cima fala... compete privativamente ao presidente da República no caput 84.
tá? E lembra que em algumas situações ele faz, mas ele precisa do aval, sempre do Congresso Nacional. Um exemplo que ele tem que entregar, isso acho que é legal guardar até no coração, ele tem que entregar a lei orçamentária num prazo de 60 dias. Ele tem que entregar até 60 dias da abertura do ano legislativo. O ano legislativo ele começa em fevereiro. O presidente da República tem 60 dias para apresentar a parte orçamentária toda para o Congresso Nacional. Essa eu guardar no coração. E aquela história porque soma com a ideia de impeachment, a gente vai ver depois. Posso criar e extinguir funções e cargos públicos? Sim, se tiver vazio, se tiver vacância, se não pode. Fechou? Tá. Então o 84, ele é uma leitura cansativa, mas eu acho que vale a pena focar, ler ele bastante. Ok? Vamos continuar. Passando essa parte de atribuições do presidente, o artigo 84, nós vamos para sucessão. Eu não gosto de sucessão presidencial. Sucessão da presidência da República, acho que fica melhor. Tá bom? Sucessão da presidente da República. Funciona como? Qual que é a ordem? Primeiro, presidente não é a ordem sucessória, porque ele é a própria cabeça. A ordem sucessória eu vou para onde? Primeiro, vice. Ordem temporária eu estou falando. Vice. Depois eu vou para o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Depois eu vou presidente do Senado Federal, daqui a pouco eu volto nele. E presidente do STF, o maravilhoso Toffoli. Tá? Então a ordem sucessória, sucessão, quem vai sucedendo quem? Tá? Então tem 4 ordens sucessórias. Vice-presidente da Câmara, presidente do Senado Federal e presidente do STF. Eu quero que vocês entendam essa ordem aqui como ordem literalmente temporária. Nada que eu estou falando aqui é definitivo. É uma sucessão literalmente temporária. O presidente da República, se ele for sair do país com prazo superior a 15 dias, ele dá uma... Opa, ô Congresso, tô saindo aí, beleza, pede autorização, pica a mula. É um aviso praticamente. Avisa, sai. Saiu, o vice assume. Vai de novo. O cara tá vivo, o cara tá lá. Então, assim, é uma saída sempre, é uma sucessão temporária. Aí o Mourão quer ir junto. Ah, não, quero ir pra ONU, quero não sei lá, se falar inglês também quero ir. O Mourão vai. Isso que o Mourão vai assumir o super normal do presidente da Câmara. Ele vai assumir, mas sempre temporário. Aí ele também quer treinar meu inglês, vai embora. Assume o presidente do Senado. E assim por diante. Tá? Só não vamos esquecer que essa ordem sucessória, salvo engano, foi o ano passado, foi o comecinho do ano passado, 2018, o STF decidiu que, um bocado do Renan, né, sempre uma coisa do Renan, falou o seguinte, que quem for réu em processo criminal, não pode estar na linha sucessória, né? Então vamos viajar aqui. O presidente sai, o Mourão dá um rolê também, o Maia dá um rolê, o presidente do Senado, ele tem um processo criminal. Eu pulo literalmente, absurdamente, não sei como essa interpretação do STF, mas pulo o presidente do Senado, vou para quem? Direto para o STF. Por quê? Um dos requisitos para ser presidente da República, você não pode ser o quê? Não pode ser réu, em processo criminal. Tá ok? Beleza? Então essa é a ordem sucessória. Obviamente, eu tenho sucessão presidencial definitiva, não sei se vale a pena chamar sucessão definitiva, porque é uma coisa só. Se o presidente morreu, né, quem assume? É o vice, acabou. É o vice, é uma sequência normal. É o vice-presidente da República, acabou. E os outros não assumem? Não, os outros sempre assumem de forma temporária. Se o vice viajar, assume temporária. E se morrer? Pô, sei lá, mataram o Mourão também. Não, te bater aqui depois fala, né? Mataram o Mourão. E aí, tô sem presidente, tô sem vice, né? Os dois foram pro saco, né? Os dois foram pro saco. Aí o que acontece? Sobrou os outros 3. Na volta sucessória, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Os 3 podem, mas tudo em característica temporária, que eu já entro nisso. É tudo temporário. Só quem pode assumir o cargo de forma definitiva, presidente e vice. É só quem foi realmente eleito para o cargo, assume de forma definitiva. Não fui eleito para o cargo, não assume de forma definitiva nunca. É sempre uma característica temporária. Tá? É sempre temporária, é sempre uma forma precária. Tá ok?
Pensando nessa sucessão, passando a sucessão, eu entro em algo chamado vacância. Vacância dos dois cargos, de presidente e de vice. De presidente e de vice, vacância dos dois. Como assim vacância dos dois? Meu, tá no mesmo avião, que aí é loucura fazer isso, mas tá o presidente, tá o vice no mesmo avião, pum, explodiu o negócio lá. Beleza? Explodiu, foi pro saco. E aí, quem vai assumir agora? Primeira regra, definitivamente nenhum dos três assume. Tá? Nenhum dos três. Você tá podendo ver as partinhas, meus cachorros não param aqui. O Rally ficou o Rally e a Belinha. Mas volta. A porta fechada. Então os três assumem. Os três vão assumir, mas sempre de forma temporária. Mas espera aí. Mas eu não posso ficar de forma temporária, o país não pode ficar vendo navios. Tem que ter alguém de forma definitiva no cargo. Né? Para ter alguém de forma definitiva, a única forma é a eleição. Né? Então a vacância dos dois cargos é obrigatório ter eleição. O presidente foi pro saco. O vice, deu merda, morreu. Ou renunciou, sei lá, vai o cara é surtado e renuncia. Né? Aconteceu uma dessas duas coisas, os dois sumiram, morreram, sei lá o que foi. E eu sou obrigado a ocupar o cargo tem que ser ocupado. Não estou falando na parte temporária da sucessão que nós falamos agora. Ele é obrigado a ocupar, eu sou obrigado a ocupar para alguém eleito. Tem que ter uma eleição. Não estou falando eleição pelo povo, estou falando eleito. Tá? Por quê? Se vagar os dois, der vacância na presidência, vai ficar mais fácil. A presidência é ocupada por duas pessoas de forma definitiva, pode ser presidente e o vice, acabou. Se der vacância, quer dizer que os dois foram pro saco. Se foi só os dois foram pro saco, então o que acontece? Eu sou obrigado a convocar a eleição. Tem que ter eleição. Tá? Só que para ter eleição, essa eleição ela pode ser dividida de duas formas, ou de duas possibilidades. Tá? A gente vai ter que olhar para o mandato presidencial e quebrar no meio. O mandato presidencial é 4 anos, sempre 4. Se é 4 anos, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir a doideira do negócio. Os primeiros 2 anos é uma regra, os últimos 2 anos o mandato é uma regra. Tá? Então se a vacância acontecer nos primeiros 2 anos, regra X. Aconteceu nos 2 últimos anos, é outra regra, outra historinha. Tá? Primeira regra, os 2 primeiros anos. Se dentro dos 2 primeiros anos ocorreu a vacância do presidente, né, do cargo da presidência, o vice-presidente foi pro saco, o que vai acontecer aqui? Vai ter que ter eleição direta o quê? Chama a gente, vai todo mundo lá, domingão de novo, né? Se tá com biometria, pôr o dedão, socar o dedão no negócio lá, e escolher um presidente de novo. Então, os 2 primeiros anos, volta toda aquela cambalada toda, vai ter eleição, vai ter que convocar a eleição, e essa eleição vai ter que ser convocada em 90 dias, tá? O prazo é de 90 dias da vacância. Opa, deu a merda agora. 90 dias para ter eleição. Tá? Então tem 90 dias para planejar, achar candidato, seja o que for. Tá? Então, primeiros 2 anos, vou repetir, primeiros 2 anos do mandato. Primeiros 2 anos do mandato. Se tiver vacância dos 2 cargos de presidente e vice, eleição no período até 90, obviamente pode acontecer antes, mas até 90 dias tem que ter eleição. Tá? Eleição para os 2 cargos de novo. Tá? É um mandato tampão, lembra que vai ser um mandato tampão, né? A pessoa vai ser eleita para concluir o mandato dos que faleceram. Tá? Se você zerar e começar 4 anos de novo, você não vai ter sincronia mais com a eleição de deputado, de senador e bagunça tudo. Então é mandato tampão, é só para continuar. Tá? E pode acontecer também essa vacância, né, dos 2 cargos. Essa vacância pode acontecer nos 2 últimos anos. Se acontecer nos 2 últimos anos, o que vai acontecer? A gente vai ter que ter eleição, a regra é sempre ter eleição, mas a nossa eleição vai ser indireta. Tá? A eleição ter que ser indireta. Indireta como? Quem escolhe, quem vai ter que... Congresso Nacional que vai escolher. O Tiririca vai escolher. O Tiririca vai ajudar a escolher o presidente da República. O voto dele tem um peso gigantesco, como se fosse não sei quantos milhões de pessoas. Ok? Então, o Congresso Nacional é que não, os 2 últimos anos, o Congresso Nacional é que vai fazer a eleição indireta para presidente. E no prazo máximo, agora mudou, antes era 90, agora o prazo máximo é de 30 dias.
Ó, mandato aqui, ó, 2 anos. 2. Os primeiros 2 anos, eleição direta, 90 dias. Os últimos 2 anos, eleição indireta pelo Congresso. O Congresso que vai escolher, não somos nós. Indireta, perfeita, indireta. E no prazo de 90 dias. Beleza? E, mas se o prazo é 90 dias, só para, perdão, 30 dias, 30, a parte final, meu, o cara morreu, todo mundo morreu em dezembro. No último ano do mandato, mas morreu em dezembro. Pô, você não faz eleição, se o prazo é até 30 dias, você não faz nova eleição, porque quem foi eleito agora vai tomar posse já primeiro, então não perde a lógica. Ainda mais se você está dentro do prazo de 30 dias. Beleza? Então, sucessão, presidente na sucessão, né? Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Só gente boa aqui, né? Aí todas essas gente boas, fora o vice, só as pessoas mais bacanas, que é o presidente da Câmara, o Senado, o STF, só gente boa. Aqui eles assumem, pode assumir o cargo de presidente, mas sempre temporário. Quem assume de forma definitiva é uma única pessoa, vice. Por quê? Porque o vice foi eleito. Os outros 3 foram eleitos. O top não precisa nem falar, não foi, né? É indicado. Os outros 2, presidente da Câmara e do Senado, foram eleitos, mas para o cargo de deputado e senador, não de presidente. Então vai absorver o cargo sem forma temporária. Se vagar os 2, presidente e vice, vacância da presidência. Porque se vagar o de presidente, assume o vice, a vida segue. Não tem eleição de novo. Vagância da presidência. A presidência dela tem que ter o quê? Não tem nenhum dos 2, assume os 2. Os 2. Opa, aí eu chamo a eleição na forma que eu falei, os 2 anos primeiros. Eleição direta, 90 dias, 2 últimos anos. Eleição direta em até 30 dias, por escolha direta lembra do Tiririca. Tiririca que vai escolher. Maravilha? Vamos continuar. A próxima é... O próximo não, que é o último item nosso, mas ele não é tão rápido. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Responsabilidade do Presidente da República. O que eu vou falar precisamente é artigo 85 e 86, tá? Artigo 85 e 86 da CF. Por que o foco dele? O Presidente da República ele pode suportar 2 tipos de responsabilidade. Né? De responsabilidade por crime comum e por crime, obviamente, de responsabilidade. Vou melhorar. A responsabilização do presidente é de 2 formas. Crime comum e crime de responsabilidade. Tá? O crime comum não é objeto da gente estudar hoje, depois eu vejo, outro dia eu gravo, para a gente falar só sobre crime comum, como que funciona, que muda um pouco a regra. Tá? Depois a gente pensa nisso. Tá? É só lembrar por enquanto, para não ficar no ar, o presidente pode ser imputado por atos estranhos ao cargo da presidência? Não, não pode. Um cara cometeu um crime, sei lá eu, onde? Fora do... O Bolsonaro, meu, eu acho que deve ter usado esse exemplo. O Bolsonaro tá, antes de tomar posse, tá lá no hospital, cada facada, aquela loucura, aí vem uma enfermeira toda de vermelho, ele se assusta, pô, é petista, dá um tiro nela. Aí toma posse. Opa, peraí. Crime estranho à ocupação do cargo, né? Crime comum, estranho à ocupação do cargo. Não vai ser processado, Só vai ser processado se o crime tiver ligação direta com o cargo, aconteceu na vigência do cargo, para não errar, para não confundir. Beleza? Lembra disso. Pegou lá, deu um louco, achou que é petista, não sei o que. Beleza? Que ele tem esses surtos. Maravilha? Então nós vamos focar hoje no que? Crime de responsabilidade, tá? Crime de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade eles estão no artigo 85. Estão grifados lá no artigo 85. Não vou detalhar de todos, principalmente com a Dourado, o vídeo vai ficar maçante demais para todo mundo. É só dar uma lida, vou focar em algumas coisas, mas assim, necessariamente, está escrito crime de responsabilidade no artigo 85, mas ali não tem crime de responsabilidade, ali não tem a palavra crime não. Ali não tem sanção restritiva de liberdade, o cara não vai virar réu, nada disso. Não tem essas doideiras não. Né? Ali o presidente da República são crimes, não nem crime, são ali, você pode pensar, são infrações administrativas, entre aspas, depende da situação, políticas,
Porque, por exemplo, o primeiro item lá no inciso 1, primeiro 35, ele fala: são crimes de responsabilidade do presidente da República. Ele fala declarar, né, não reconhecer a inexistência da União. Pô, não dá pro cara fazer isso, né? Se ele fazer isso, é um estudo literalmente político, né? Então, por isso que eu acho que é bacana pensar dessa forma. A Constituição chama de crime, mas não é crime propriamente dito, não é crime que vocês aprendem aquela matéria fantástica, super legal, que não serve pra porcaria nenhuma, que é penal. Serve pra várias coisas penais. Eu tô até pensando aqui em anotar pra que serve. É tanta informação pra que serve penal que eu não consigo nem pensar onde eu vou anotar. Que é muito boa, igual o dia de trabalho. Olha, coisas maravilhosas, matérias fantásticas. Ótimas, ótimas. Agora eu penso pra que serve e falo pra vocês. Mas, voltando, não é crime, não é crime. Vocês aprendem o crime já, lá da parte geral da porcaria do Código Penal, né? Lá fala o que é crime. Você vai estudar tudo que for de crime, se tiver tempo para estudar, né? Essa matéria é super legal. Mas tá na faculdade tem que estudar, para a OAB também tem que estudar. Crime não subsume o conceito. Não subsume o conceito, né? Não consegue subsumir o conceito. Como assim o conceito? O que está no artigo 85 não é crime. Pensa da seguinte forma: são ilicitudes, você pode chamar de ilicitude, são infrações administrativas políticas. Mas não chama o negócio de crime, tá? Não acha que é crime, ele vai ser preso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não é infração penal, tá? É uma infração literalmente administrativa política. Maravilha? Tá? E de penal, de trabalho, eu falei assim, de brincar, mentira, eu falei de verdade mesmo, acho que umas matérias horrorosas. Mas continuando. Então lá, tem os crimes, né? Crimes de responsabilidade no artigo 85. Os crimes de responsabilidade que estão lá no artigo 85, alguns exemplos, né? Que eu falei: declarar a inexistência, ele vê que não existe união, né? Ele não reconhece, ele está influenciando, ele está atrapalhando o livre exercício dos dois poderes, né? do legislativo, do judiciário e dos entes federativos. O presidente também, por exemplo, ele está tentando contra direitos individuais, sociais coletivos, né? O presidente está tentando, está indo contra, não está obedecendo a lei, subjetivo, ele não está obedecendo uma ordem judicial, né? Tudo isso é passivo de processo de subsunção ao conceito de crime de responsabilidade. O que normalmente se questiona, em aula eu falo bastante, é o que? É crime, é quando o presidente ele ataca a lei orçamentária, né? Tanto o exemplo do processo, o último presidente, a da Dilma foi exatamente isso. A moça do estava estocando o vento falou o quê? Ela falou da seguinte forma: olha, ela criou uma despesa sozinha, via decreto, não pode, falamos sobre isso que não pode, e não tinha receita destinada. Qual é a receita destinada para essa despesa aqui? Como eu custei essa despesa? Não, você quer fazer alguma coisa, eu quero criar essa despesa, eu quero fazer não sei o que. Pô, faz, legal, lei, medida provisória, pede autorização para o Congresso. O presidente da República não pode atentar contra a lei orçamentária. Vai ficar mais fácil. O presidente da República, quando eu falo que ele está administrando as contas públicas, quer dizer o quê? Ele está administrando a vontade do povo. O povo é pela vontade de quem? Do legislativo. Vou deixar mais fácil. O presidente administra todas as contas judiciais. Ele mexe todas as contas judiciais, as contas bancárias. Ele define o que ele vai pagar, tudo. Mas para ele definir, ele pediu autorização para o Congresso. O Congresso deu ok, ele começa a ticar e começa a cumprir aquilo. Agora, o presidente da República, ele não pode ficar, vou pagar essa despesa, sem receita respectiva. E quando eu falo sem receita respectiva, para custear aquilo, é sem o quê? Sem aval do Congresso. Não tem aval do Congresso, ofendeu a lei orçamentária. Tá? Você está ofendendo literalmente a lei orçamentária. Beleza? Então, o presidente da República não pode atentar contra a lei orçamentária, traduzindo, criar uma despesa que não tem respectiva despesa. O que quer dizer? Não tem autorização no Congresso Nacional. Tá? Não tem autorização zero no Congresso Nacional. Beleza?
Vamos lá, vamos continuar. Aí o presidente, para te vir para a parte final da live de hoje, o presidente, o que ele fez? Ó, ele cometeu um crime. Pega o da Dilma lá. Cometeu o crime de responsabilidade. Ele atentou contra a lei orçamentária, tá? Por exemplo, ou criou cargo, despesa, sem autorização zero, né? Aí nasce a possibilidade do... Eu não gosto de chamar de processo, mas a Constituição chama processo de impeachment. Nasce o processo de impeachment, tá? E o processo de impeachment, ele é o quê? Primeiro, não pode falar de um processo judicial, né? Porque ele não é encabeçado pelo Poder Judiciário. Não corre nas entranhas do Poder Judiciário, né? Então ele é um processo, ele é jurídico, mas ele também é político, ele é os dois, né? É político e jurídico, tá? Então vamos lá. Primeiro, para ter o processo de impeachment, você tem que ter um pedido. Quem faz o pedido, quem entra com esse... Ah, eu quero que o presidente sofra um processo de impeachment, pode ser, pode ser não, é qualquer cidadão. Não pode ser qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Tem que estar no uso e gozo de direitos políticos, né? Uso e gozo de direitos políticos. Igual eu ensinava para minha filha, para 01, minha 02. Mas para 01, eu explicar, olha, é o adulto que vota, é quem está com o título de eleitor na mão, válido, beleza? Então qualquer pessoa pode entrar com quem aí? Com o processo de impeachment. Impeachment, a tradução correta, né? Impedimento de ocupação de cargo, né? Você está falando que essa pessoa está impedida de ocupar o cargo. Aí a consequência é retirá-la do cargo. Então, impedimento é impedir de se manter no cargo e ela sai do cargo. Beleza? Então, é um pedido para que o Congresso, mais outra pessoa, nós vamos ver depois, analise se ela realmente cometeu o que está lá no artigo 85 da Constituição e tire ela do cargo, tá? É impedimento de ocupar o cargo. Impedimento de ocupar o cargo. Beleza? Continuando. Aí passou isso, fez o pedido vai para a mão, a sequência é essa, o pedido vai para a mão do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, ele tem um ato discricionário ali, né? Para quem não teve administrativo, o ato dele não é preso à vontade da lei. Mesmo o ministro Marco Aurélio deu uma decisão um ano retrasado, se não me engano, falando que é um ato vinculado, obrigado a instalar impeachment quando entra. Mas a Constituição não fala bem isso não, ela traz outra essência, né? Que entrou por impeachment, cabe inicialmente ao presidente da Câmara fazer uma análise, não assim, deixa eu ver se cometeu, não, é uma análise meramente prévia, que significa o quê? Dá andamento ou não dá andamento. Ele não faz um juízo moral ou de valor sobre aquilo, ele simplesmente dá andamento ou não dá andamento. Duas coisas, dá andamento ou não dá andamento. Não dá andamento quer dizer que ele arquivou. Se ele arquivou, comporta recurso, né? Então pode recurso para o plenário, para os deputados discutirem ainda. Mas se ele der andamento, é o que interessa para a gente, daqui a pouco a gente vai ver. E a terceira coisa que ele pode fazer, que normalmente o que faz é sentar a bunda, esquentar o papel ali que entrou, não fazer mais nada. Deixa parado lá. É um ato discricionário, né? Ele não é vinculado, ele não é obrigado a despachar, né? Mesmo com essa decisão do ministro Marco Aurélio. Toma cuidado. As decisões do STF a gente tem que, né, ponderar um pouco. Então, volta. Então, o presidente da Câmara, qualquer cidadão entra com peticionamento direto para o presidente da Câmara, ele dá andamento ou não, ou senta a bundinha ali para esquentar o papel, não faz nada. Mas para nós o que interessa é que ele dê andamento. Ele dê andamento, gente, vai acontecer duas coisas. Estou compactando, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai instalar uma comissão de impeachment dos deputados. Vão discutir ali, vão debater se existe, olha o que eu vou falar, requisitos mínimos de admissibilidade. Onde eu quero chegar? A Câmara dos Deputados, ela não cria o processo, ela não instaura o processo, ela não analisa a prova, o conceito é esse. Ela pode analisar mínimo de indícios, né? Por quê? O que a Câmara dos Deputados faz? Ela faz chamar juízo de admissibilidade. Admissibilidade na Câmara, processamento no Senado Federal, onde é o processo mesmo. Então vamos lá. A Câmara dos Deputados, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o juízo de admissibilidade. Como é o juízo de admissibilidade?
Babinha, presidente da Câmara, recebe, dá andamento, manda para essa comissão debate, faz aquele carnaval, aquela feira toda, fecha um parecer, lembra que a comissão faz um parecer, o parecer fora da CCJ, não vamos esquecer, o parecer não é vinculante, né? Ah, é isso que eu quero. Não, é uma opinião, nós dessa comissão opinamos pelo impeachment, ou nós dessa comissão opinamos pelo, não queremos impeachment, tá? De um jeito ou de outro, interessa muitas vezes o conteúdo muitas vezes é político, não é jurídico, ele vai para o plenário. O plenário da Câmara dos Deputados, ele sim que vai dar admissibilidade. Quem dá admissibilidade do processo de impeachment é o plenário. O plenário onde eu convoco os 513, né, 512, porque eu, o presidente, estou convocando, convoco todos os deputados para vir votarem, para vir participar. Porque a última palavra é da Câmara. A Câmara é quem? 513 deputados, e não uma mera comissão, e não o presidente, né? Então, passou pela comissão, independente do que ela falou sim ou não, vai para plenário. Por que independente? Se a Câmara falar, a comissão falar não, o plenário pode falar sim. Então, se a Câmara pode falar, a comissão pode falar sim para o impeachment, e o plenário fala não. Tá? Então, é irrelevante muitas vezes jurídico, o papel jurídico que a comissão fala. O que interessa realmente é a voz do plenário, tá? Mas o conceito político, que se vinha aprovado de lá, vem com uma bagagem muito grande, né? Então, vamos lá, pra gente continuar entendendo. Vai para a Câmara dos Deputados, vai para o plenário, não debater, né? Para falar, ter de opinião, mudar de material, vão falar, etc. E vai acontecer o que ali? Vai para a votação. Para aprovar, olha aqui, não é o impeachment, para aprovar a admissibilidade, do processo de impeachment, a admissibilidade quer dizer o quê? Há requisitos mínimos que permitem eu dizer o quê? Que aconteceu o negócio, há requisitos mínimos que o presidente cometeu alguns das infrações administrativas que eu falei, para não pensar que é crime, lá do artigo 85 da CF. Tá. Aconteceu isso, deu admissibilidade, remete para a Câmara, para o Senado Federal. Mas volta. Para ter admissibilidade, não pode ter que guardar no coração o negócio. É um quórum extremamente qualificado. Ou seja, para poder aprovar a admissibilidade, para ter admissibilidade, tem que ter um quórum de 2/3. 2/3. Dá 342 deputados votando a favor. 342. Então tem que ter 2/3 aprovando. 2/3. Se chegar lá, falei que a conta é 242, vai. Deu 341, votou a favor e parou ali, não subiu mais o quórum, rejeitou. Ah, mas foi a maioria, é mais da metade. Irrelevante se é mais da metade. Lembra que a Constituição ela fala, muitas vezes, não basta só a maioria. É a maioria dentro de regras. Regras, devidamente qualificadas, registradas. Não pode esquecer disso. Beleza? Aprovou na Câmara dos Deputados. Admissibilidade, não é o processo, hein? A admissibilidade remete esse negócio para onde? Vai lá para o Senado Federal. Cai na mão do presidente do Senado Federal. Tem um debate aí se tem votação ou não para fazer a instauração. No último teve, mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Fique lógico da admissibilidade e o Senado Federal, não sei se eu vou instaurar. Ele está afrontando a Câmara. Então, eu prefiro que vocês pensem da seguinte forma. Acho que para não errar e para vocês não terem dor de cabeça. Que é em relação ao quê? Deu admissibilidade, vai para o presidente do Senado, vai instaurar o processo. O Senado Federal, vou melhorar, saiu da Câmara dos Deputados, saiu da Câmara, mandou para o Senado. O Senado faz o quê? Ele instaura o processo de impeachment. A Câmara deu admissibilidade. O Senado Federal, a primeira coisa que ele faz é instaurar o processo de impeachment. Ele cria o processo de impeachment. A partir de agora eu estava só vendo, ninguém era réu, agora é ré. Se o cara, antes não tinha réu, eu estava na admissibilidade, agora virou réu, com a instauração, instaurou o processo. Ok? Com a instauração. Instaurou o processo de impeachment, duas coisas vão acontecer com a instauração.
Primeira baba, que eu já falei, assim como na Câmara, vai abrir uma comissão, vai ter uma comissão do Senado para fazer o quê? Analisar as provas, porque eu estou dentro de um processo agora. Eu vou ouvir testemunha, eu vou ouvir testemunha, eu vou produzir prova, eu tenho contraditório, eu tenho para defesa, todos os princípios constitucionais inerentes ao processo, devido ao processo legal, devem ser aplicados, porque querendo ou não, pode ser político, mas tem um processo ali no meio. Tem um processo, então todos os princípios inerentes devem ser aplicados. Tá? E quando tem a instauração do processo de impeachment, acontece um negocinho. O ocupante do cargo de presidente, ele fica afastado, ele vai ficar afastado das funções presidenciais da presidente da República por um prazo de 180 dias. Ele não perde o cargo, ele não para de ser presidente, mas ele não tem poder como tal. Beleza? Ele não tem poder como tal. Ele é presidente, ele não deixou de ser presidente, mas não tem mais poder. Mas não tem mais poder nenhum. Beleza? Ele continua sendo o presidente da República. Ele continua sendo o presidente da República, mas sem poder. É igual o filme do Super-Homem 2, de 1900 bolinha. O Super-Homem com aquela frescurada toda lá. Ai, a Lois Lane, não sei o que. Foi lá pra onde ele foi? Meu Deus do céu. Vou lembrar. Tô perdendo um puta tempo falando disso, mas eu vou lembrar. Ele foi pra Fortaleza da Solidão, acho que esse era o nome. Foi pra porra da Antártica lá. Foi lá, perdeu os poderes. Onde eu quero chegar? É um exemplo horroroso, né? Mas ele não parou de ser. Não parou de ser super-homem, de ser a pessoa ali. Mas perdeu os poderes, não tem mais poder nenhum. Né? Nosso caso é por 180 dias. Lá no filme Supremo foi a mesma coisa. Depois ele voltou a ter. Né? Então, vamos lá. Entrou. Não sei se eu sempre estou perdendo, mas o presidente teve a instauração. Ele não perde o cargo, mas fica suspenso das atribuições por 180 dias. Ele fica longe das atribuições, não pode exercer, não pode nomear ministério, não pode fazer nada por 180 dias, tá? E o prazo de 180 dias é do afastamento do presidente. Do afastamento. Não é para conclusão não é da conclusão do processo de impeachment. Por quê? Instaurou no Senado, suspende o presidente por 180 dias. Né? Instaurou por 180 dias. Instaurou por 180 dias e o processo não acabou ainda, não acabou. Ó, tô nem aí, ó. Tipo, foda-se pro processo. Eu volto pro cargo. Eu volto pro cargo. Eu vou voltar pro cargo, tá bom? Eu volto pro cargo, tá? Então, assim, eu volto pro cargo. O processo vai estar andando, porque demorou, fica aquela relação toda. Mas eu continuo, mas eu volto pro cargo com todas as atribuições normais. Volto puto da vida, mas volto pro cargo. Beleza? 180 dias de suspensão das atribuições e não prazo para terminar o processo. É igual parece que não, igual papo que eu falei do Super-Homem. No final do filme ele voltou. Volta a ter os poderes. O presidente volta a ter os poderes se não acabar se o processo de impeachment não tiver terminado, já sido concluído. Beleza? Aí vamos lá. Aí vai ter esse processo, né? Esse processo de impeachment instaurou. Esse processo está instaurado, está bonitinho, rolando solto lá no Congresso. Quando está rolando esse processo, funciona como? Quem manda no Congresso, não no Senado, quem manda no Senado Federal é o presidente do Senado. Isso não muda. Mas quem comanda, quem vai presidir, quem vai administrar, tutelar o processo de impeachment todo é o presidente do STF. Vou repetir. Quem vai comandar os trabalhos normais, corriqueiros do Senado Federal, vai ser mantido. Vai ser quem ainda? Presidente do Senado Federal. Ele continua com o cargo dele na boa. Ponto. Mas quem vai ocupar a chefia, vamos chamar assim, a Constituição pode chamar a presidência dos trabalhos de impeachment, vai ser quem? Vai ser o presidente do STF. Beleza? Presidente do STF. Então quem comanda
Tudo vai ser lá. Ah, eu quero ouvir uma testemunha, eu quero fazer uma prova, não querem fazer, a comissão não deixa. Quem recorre? Eu recorro para quem? Sempre o presidente do STF, não para o STF. O presidente do STF que ele comanda os trabalhos do impeachment só. Beleza? Estamos quase acabando, já tem 50 minutos aí. Vai que tem Faustão, o pessoal quer ver Faustão, sei lá eu que porcaria deve estar passando. Não vamos concorrer com o Faustão, né? Passou isso, passou pela comissão, a mesma história que eu falei para vocês, ó. Vai para o plenário, a comissão pode dar o parecer sim ou não, irrelevante. Tem a carga política, mas não jurídica, eu falei. Vai novamente lá para o plenário, novamente não, vai para o plenário do Senado Federal. O plenário do Senado Federal, ele faz o quê? O plenário do Senado Federal. Mesma coisa que foi na Câmara, ele vai aprovar ou não. Só que aqui ele não aprova, ele condena. Então o voto é pela condenação ou não condenação. Tá? Condenação ou não condenação. Como assim? Condenação ou não condenação? É mesmo quórum. O quórum é de 2/3, ó. 2/3. Para ter a condenação, já falo da condenação, para ter a condenação, o quórum tem que ser de 2/3. Eu tenho que atingir 2/3, salvo engano, 52 senadores, faltando sim. Ó, sim, eu quero a condenação. Sim, eu quero a condenação. Então, se eu tiver 2/3 votando a favor de quê? Não no presidente. Votando pela condenação, gera, ótimo, vai dar a sanção que daqui a pouco eu já chego e falo. Beleza? Então, 2/3 dá 52 senadores, tá? E pra gente esgotar, finalizar, só existe uma única sanção. Não, pelo amor de Deus, não vamos ouvir essa lambança louca que aconteceu no processo da impeachment da Dilma, né? Não existe divisão de sanção, tá? A sanção, se pode chamar assim, a condenação, acho que é melhor, do presidente da República no caso de crime de impeachment, né, no caso de crime de responsabilidade, está no artigo 52, parágrafo único, 52, parágrafo único da CF. Ele fala bem claro, ó, o Senado Federal, através de processo de impeachment, representado, tutelado pelo presidente do STF, tudo que eu falei para vocês, após instaurar, pode concluir pela condenação, quórum 2/3. Olha como ele fala, perda do cargo, é um com, não é e ou, é com. Inabilitação para ocupar cargo público por 8 anos. Então o processo de impeachment, ele não é duas sanções. Você pode falar assim, é uma sanção com 2 reflexos jurídicos. Isso você pode. Mas falar que são 2 sanções, eu dividi as sanções, como aconteceu na Dilma, que a Dilma, o que aconteceu com ela? Ah, perdeu o cargo, tadinha, então eu não vou inabilitar ela para ocupar cargo público. Isso não existe. A sanção é uma única sanção com 2 efeitos jurídicos. Tá? Eu falo bastante aula, não traz conceito político para estudar, senão atrapalha. Podia ser quem for. Se acontecer com o Bolsonaro, a sanção é única com 2 efeitos. Condenação, que é o quê? A condenação, 2/3. Condenação para fazer o quê? Perda do cargo. Beleza? Não é ele, talvez, será que... Não, com o quê? Perda do cargo, com inabilitação para ocupar cargo público por 8 anos. Inabilitação, eu não estou suspendendo direitos políticos. A pessoa, a diferença é que ela não ocupa qualquer cargo público, vai ficar igual, tá? E se você analisar o conceito jurídico, diferença do processo de impeachment da Dilma e do Collor, tudo igual. A diferença final foi essa coisa louca que aconteceu da Dilma, né? O processo da Dilma no final, bem no final dela, a sanção foi dividida, né? O ministro Lewandowski, que presidiu o STF, né? Super legal que ele fez, nunca vi isso, falou que, olha, vamos dividir a votação aqui. Então primeiro vamos votar para perda do cargo e depois para inabilitar para ocupar cargo público. Jesus, esse negócio não existe não. Tem que ser igual ao conceito do Collor. Perda do cargo é que do Collor não chegou a dar perda do cargo, porque ele renunciou. Lembra que a renúncia, se o trâmite do impeachment já está em andamento,
a renúncia não bloqueia o processo continua normalmente, o processo ó, vai tocar a vida normal, tá bom? Então, só existe uma única condenação com dois efeitos. Uma única condenação com dois efeitos. Condenação é perda do cargo, que vai ter o segundo efeito, que é a condenação é a própria sanção. O primeiro efeito é a perda do cargo de presidente da República e inabilitação para ocupar cargo público por um período de 8 anos, tá? Lembra que eu não estou suspendendo direitos políticos. Não tem suspensão de direitos políticos aqui, tá? Você não suspende direitos políticos. A pessoa não pode ocupar nenhum cargo público por 8 anos, Beleza? Eu acho que fechou, tá tudo. Acho que eu passei tudo que eu tinha que passar, de um jeito ou de outro, só para avisar. Ainda estou aprendendo a mexer no negócio. No Instagram fica mais 24 horas, vai ficar mais 24 horas no ar, né? Fica mais 24 horas. E de um jeito ou de outro, todos os vídeos eu estou postando também agora eu subo também pro YouTube. Então lá pelo menos fica definitivo, tá? Então o de ontem que eu fiz de tributário já está no YouTube. E o de hoje, daqui a pouquinho daqui a pouco eu tô jogando ele eu já tô jogando ele no YouTube, tá bom? Só uma coisa que deu pra ler aqui rapidinho. Essa divisão que eu consegui ler a pergunta. Essa divisão da sanção é literalmente condicional, tá? A sanção é uma coisa só. A sanção é uma coisa só. Desculpa, a condenação. Perda do cargo acumulado com inabilitação por 8 anos, tá? Dividiu, é a divisão incondicional. Né? Mas o da Dilma que aconteceu. Tem, acho que um mandato de segurança, deve ter mais 2 processos lá tratando sobre isso. Isso não vai voltar à tona, com certeza. Vai ficar do jeito que tá. Mas é incondicional a divisão, não pode lembrar disso. Beleza? Tá? Então, tô fechando. No Instagram fica mais 24 horas aí, quem quiser. E também tô jogando no YouTube. E o canal, eu não sei como chama o canal, mas o canal tá na minha descrição aí no Instagram. Beleza? Abraço, boa noite, boa semana pra todo mundo. Beleza? Boas provas, quem for ter prova agora, boa prova. Um abração. Tchau, tchau.